Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo aqui em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 17, diz assim, no versículo 1 a 6, resumidamente, diz assim: Veio um dos sete anjos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Transportou-me em espírito e vi uma mulher montada numa besta escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Veio um dos sete anjos trazer explicações mais detalhadas sobre as visões que vão sucedendo. E João é de novo transportado em espírito e vai recebendo revelações sobre revelações. E é curioso que nesse texto de Apocalipse que as próprias elucidações trazem ainda um mistério, não fica assim mastigado para nós de maneira nenhuma. Mas João vai recebendo, então, elucidações daquilo que são os símbolos das visões que ele está vendo. Então vamos ver logo em seguida as explicações acerca da besta que aparece no capítulo 13. Ele vai dizer o que é essa besta. Mas aqui, quando ele vê, a primeira coisa que ele vê nessa visão sequencial, isso em torno do mistério do mal, na verdade, ou do progresso do mal no mundo, na verdade, gira em torno disso. Ele vê uma mulher embriagada, com um cálice na mão, cheio de abominações, e embriagada com o sangue dos santos. Essa mulher está cavalgando uma besta escarlate com 7 cabeças e 10 chifres. A besta que ela cavalga é aquela mesma besta de Apocalipse 13. A mesma besta que já apareceu aqui. E essa mulher, ela aparece agora aqui. Ela já foi mencionada antes porque é Babilônia. Essa mulher é Babilônia. Já foi falado sobre a Babilônia antes e sobre a sua queda, mas aqui vai detalhar o espectro da Babilônia com aquilo que ela representa como sendo assim o mal no mundo, ou o mal sistêmico. E aqui o que nós podemos ver é que, sendo essa mulher a Babilônia e sendo a imagem do sistema corrupto do mundo, o pacto que existe entre as trevas e os poderes desse mundo. Prefigura isso aqui. Porque a mulher é o sistema e o sistema está montado sobre a besta. Ou seja, há um pacto com as trevas, com interesses em comum dos poderes desse mundo com o mal. E isso nós vemos em relação às sociedades secretas e tudo mais, que algumas pessoas aí muito, muito inocentes chamam de teorias de conspiração. Mas, na verdade, é o pacto das trevas. É o pacto das trevas que existe e que é uma parte, assim, digamos que principal, ou o motor da história, usando aqui um termo marxista, daquilo que está acontecendo no mundo de maneira oculta. De maneira oculta. Porque essa agenda do sistema com a besta é a agenda oculta que se processa no mundo, que está em curso no mundo. Não é uma aliança assim visível. Há pessoas que sabem disso, pessoas não crentes, inclusive, que sabem desse pacto, escrevem até sobre esse pacto, mas as pessoas, de maneira geral, ignoram completamente. Mas há um conluio aqui dos poderes desse mundo com os poderes das trevas em torno de domínio e poder. Essa mulher que João vê, ela está embriagada com o sangue dos santos. Ela tem um cálice na mão, e nesse cálice tem abominações e o sangue dos santos. Por quê? Porque o aumento das abominações e o aumento do pecado no mundo faz com que a igreja se distancie cada vez mais. E aqui, obviamente, eu vou falar da verdadeira igreja. Eu não estou falando da igreja que se babiloniza, que se torna semelhante ao mundo. Não estou falando dessa igreja. Eu estou falando daqueles que realmente adoram a Deus em espírito e verdade e que se afastam das obras das trevas, dessas pessoas. Esses são perseguidos por essa Babilônia, por esse sistema e pela besta. São perseguidos por esse conluio do mal, que se torna macro e excessivamente predominante no mundo cada vez que se aproxima do fim. E aí a embriaguez da mulher é justamente a embriaguez daquilo que ela é usada como instrumento de Satanás para martirizar a igreja. E quanto mais se aprofunda o mal do mundo, quanto mais o mal se torna sistêmico, mais aumenta o contraste e mais aumenta a prova da igreja e o seu martírio no mundo.
Essa mulher tem um nome escrito na testa que a identifica. Já falei que é Babilônia, mas aqui, mais para frente, tem um diadema, um nome escrito: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Obviamente que é uma imagem simbólica, não é uma mulher de fato, literal, mas é uma imagem simbólica, onde o sistema do mundo é simbolizado por uma prostituta, por uma grande prostituta, prostituta do Apocalipse. O que então é essa mulher? Essa mulher é a Babilônia, e aqui, estando embriagada com o sangue dos santos, ela simboliza tudo aquilo que há de mal no mundo e o modo de vitimação do povo de Deus nesse conluio do sistema com as trevas. Esse é o arco maior profético do simbolismo da Babilônia. Falo isso porque existem interpretações que reduzem Babilônia ao catolicismo romano, por exemplo, uma interpretação que apareceu na Idade Média. Na Idade Média até que fazia sentido acreditar que essa Babilônia era a igreja, porque havia um poderio muito grande e opressor da igreja na Idade Média, e as pessoas que não concordavam com o papado, no caso, eram martirizadas, mas era um quadro medieval. E continuar acreditando nisso hoje em dia é meio que uma coisa meio anacrônica, assim, meio fora da cronologia. Então, levando em conta o arco maior das profecias do Apocalipse, essa mulher é o sistema que é chamado de Babilônia. A ruína de Babilônia já foi anunciada anteriormente, mas aqui ela é, por assim dizer, desenhada pictoricamente em figuras proféticas. No capítulo 18, continuará as imagens proféticas de Babilônia com detalhamentos de suas imagens simbólicas e do modo do seu fim. Isso vai continuar no capítulo 17 e 18, embora a sua queda já tenha sido anunciada antes. E quando João vê, então, essa imagem tremenda, ele se admira com grande espanto. Se admira com grande espanto. No capítulo 12, João vê uma mulher vestida do sol com 12 estrelas na cabeça, uma imagem gloriosa. Essa mulher, há um tempo, ela é a imagem de Israel e depois da igreja. Claramente, ali no capítulo 2, nós vemos que, a princípio, ela é a imagem de Israel e da igreja, que é o quê? O composto do povo de Deus de todos os tempos. Israel primeiro e a igreja agora. Então, essa mulher é a igreja, é o povo de Deus, é o corpo de Cristo. O corpo total da igreja, no caso, se somarmos as imagens proféticas aqui dela. E João vê agora essa outra mulher que está montada numa besta escarlate, está embriagado com uma taça cheia de abominações, que é a antítese ou o oposto dessa mulher do capítulo 12, que é a igreja, que é o povo de Deus. Então, tudo que essa mulher encarna como Babilônia, como sistema, é o oposto daquilo que a igreja deve encarnar no mundo em sua mensagem e em sua mensagem profética. Então, aqui dois opostos aqui. A mulher é claramente aqui uma representação. Mulheres aqui representando tanto a igreja quanto o sistema corrupto do mundo e o modo como essas visões assim personificam o povo de Deus e o mal, na verdade. Tanto que João, quando vê aqui essa imagem, ele fica aterrado, porque estando em espírito, ele vê a verdadeira substância do mal ali nessa imagem profética. Ele fica realmente muito espantado com essa visão. Depois, no versículo 7 a 13, resumidamente, continuando, diz assim: hoje, porém, me perguntou, por que te admiraste? Isso porque João ficou muito, muito espantado. João ficou realmente assim, estarrecido com aquela visão, e o anjo pergunta para ele. O anjo, porém, me diz, por que te admiraste? A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam na terra se admirarão vendo a besta. Aqui está o sentido. As 7 cabeças são 7 montes. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. E a besta também ela é o 8º rei e procede dos 7. Os 10 chifres são 10 reis que recebem autoridade com a besta durante 1 hora e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Aqui uma explicação de João sobre o conjunto dessa visão que ele teve agora, da mulher cavalgando a besta escarlate. Essa explicação do anjo para o João. João fica primeiro, fica estarrecido com o que vê. Depois João diz, está admirado, deixa eu te explicar o que é isso. E começa a explicação. Essa besta que emerge do abismo é o quê? É a manifestação do anticristo. A besta que emerge do abismo é a manifestação do anticristo.
Um primeiro ponto é a intensificação dos poderes do mundo contra o evangelho, são os anticristos, no caso, como João fala, e depois a própria objetivação do anticristo pessoal. Isso vai estar também escrito nessa passagem. A besta que emerge do abismo. Por quê? O abismo é uma região infernal. Então, esse mal supremo, esse mal tremendo que está para se manifestar e vir sobre o mundo, ele vem do inferno, do mais profundo do abismo, na verdade. E diz que aqueles que habitam na terra se admirarão da besta. Já lemos anteriormente que as pessoas adoram a besta e recebem a sua marca. Capítulo 3 nós já vimos isso. E aqui de novo fala que os habitantes da terra se curvam diante desse poderio tremendo do mal que se manifesta no mundo. Em 2 Tessalonicenses 2, 8 a 10 e Apocalipse 13, nós vemos que a humanidade será provada nessa época. A humanidade inteira será provada nesse período. Porque 2 Tessalonicenses diz que a besta vai se sentar no trono de Deus como se fosse Deus, vai se apresentar como Deus perante a humanidade, e Deus permitirá que ela manifeste um poder tremendo que seduzirá aqueles que até então não aceitam o evangelho. De modo que aqueles que não aceitam o evangelho serão julgados, porque serão assim fatalmente cooptados por essa adoração maligna no fim dos tempos, ou próximo da segunda vinda de Cristo. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, 8 a 10. Em Apocalipse 3, 10, há uma promessa a uma das 7 igrejas, não me lembro bem qual que é, acho que é Tiatira, se não me engano, e fala, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os habitantes da terra. A hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os habitantes da terra é a emersão da besta em pleno poderio. E é a revelação do anticristo. Essa é a hora da provação de que fala Apocalipse 3:10, o cumprimento dessa passagem. A igreja é poupada? A igreja é guardada. Ela não é poupada, ela é guardada. E para quem acha que a igreja vai ser arrebatada porque foi prometido que ela... Apenas isso, vou repetir de novo. Quando Jesus orou pelos apóstolos, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, ele orou dessa maneira: não peço que os tires do mundo, mas que o guardes do mal. A promessa a essa igreja é que ela seria guardada da hora da provação, não que ela ia ser tirada da hora da provação, ou que ela ia ser escapada da hora da provação, não. A igreja está aqui, sofrendo as perseguições da besta. Nós lemos várias vezes desenhado aqui nessa passagem. Desenhado. As 7 cabeças trazem o simbolismo, as 7 cabeças e 10 chifres. Primeiro, o anjo explica o que são as 7 cabeças. As 7 cabeças são 7 montes, sobre o qual a besta está assentada. E aí as pessoas identificam Roma, porque Roma está assentada sobre 7 colinas. Será que é Roma mesmo? A interpretação comum diz que é Roma, o Império Romano. E aí vai ver também, outros veem assim, uma sucessão de papas. Isso nessa profecia que fala dos 5 reis aqui, 5 que caíram, um que permanece, outro que vai vir ainda, essa passagem que acabamos de ler. Algumas pessoas veem sucessões de imperadores romanos e outros veem sucessão de papas. Por quê? Porque uma interpretação comum é que quando Roma cai em 476, a Igreja Católica herda o poder romano, por isso que é chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, e ela continua, de modo que aquelas profecias de Apocalipse que se referia a Roma, por assim dizer, vai se referir agora à Igreja Católica. Isso é um pensamento comum, uma interpretação que existe sobre essas coisas. Vendo, inclusive, o Sagrado Império Romano como a chaga curada da besta e tudo mais. A chaga ferida que foi curada e por aí vai. Pegando a Igreja Católica como interpretação. Outros veem os imperadores romanos. Isso aconteceu lá com os imperadores, com uma suposta ressurreição de Nero, uma coisa assim, um mito de uma ressurreição de Nero como um ressurgimento da besta. Bom, são interpretações. O que eu levo em conta pessoalmente, e aqui eu vou dizer aqui qual a interpretação que eu pessoalmente acredito, eu levo em conta sempre o arco profético, é o aspecto que eu estou sempre levando em conta. O arco profético dessa profecia. O arco profético é uma longa trajetória do mal no mundo, que aqui está se tratando mais do mistério da iniquidade. O mistério da piedade também está acontecendo, o reino de Deus. Mas aqui João está tratando mais realmente do mistério da iniquidade, nessas imagens simbólicas.
Então, o arco profético é amplo, porque o próprio corpo da besta fala dos impérios que já se foram, Babilônia, Síria, Pérsia. Então, o arco é bem maior do que eu diria assim, do que os imperadores romanos e mesmo do que os papas. Então, pessoalmente, a interpretação que eu mais acredito com relação a esses reis que caíram, porque diz assim na passagem, deixa eu ler aqui. Aqui está o sentido. As 7 cabeças são 7 montes, que são também 7 reis, são 7 reis. 7 montes, 7 reis. Aí as pessoas identificarem com Roma, né, no primeiro ponto. Dos quais 5 caíram, são 7 reis, faz as contas aí. 5 caíram. Qual seriam os 5 que caíram? Aí, dependendo da interpretação, vão ver imperadores romanos e papas. Pessoalmente, levando em conta o arco profético da própria besta, eu diria que os 5 impérios que caíram seriam o Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Esses são os 5 que caíram. Os 5 reis que caíram. Depois ele diz, um existe. Qual que existe? Qual era o império que estava assim governando na época que foi escrito o Apocalipse? O Império Romano. Um existe, o Império Romano. E depois diz, e outro ainda não chegou. E o outro ainda não chegou. Qual seria esse outro aqui? O outro que ainda não chegou seriam os 10 chifres. São os 10 reis que vão receber o poder com a besta durante 1 hora. Mas isso está mais para o futuro. Está mais para o futuro essa questão. Aí ele fala assim, o outro ainda não chegou. E a besta também é ele, o 8º rei, e procede dos 7. E a besta também ele é o 8º rei e procede dos 7. A própria besta ela é um dos reis, que é simbolizado pelos seus próprios 7 chifres. Até curioso, que é uma imagem dentro da outra aqui, na verdade. Porque olhando para o corpo da besta, os 7 chifres são um detalhe da besta inteira, mas os 7 chifres, um dos chifres é ela mesma. É assim, parecido com Daniel, nesse caso, que é o chifre pequeno e tudo mais. Então fala aqui que ela também é o 8º rei e procede dos 7. De onde que a besta emerge, então? A besta emerge na corrente dos impérios que se sucedem. Isso levando em conta os poderes desse mundo apenas, ou o nível de atuação da besta, que é esse mundo. Se o próprio corpo da besta ela prefigura os impérios babilônico, Pérsia e Grécia, se o próprio corpo da besta prefigura isso, eu não viria por que essa besta que procede de sete reis que já caíram teria um ciclo profético menor, aí no caso, imperadores romanos ou os papas. Pessoalmente, eu não entendo assim. É por isso que eu pessoalmente entendo que esses 5 reis que caíram seria Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. O que ainda existe é Roma, e o que ainda está para surgir seria os 10 reis, que vai falar mais na frente. E aqui, quando diz que a besta, ela mesma é o 8º rei e procede dos 7, esses 7 vão, no fim das contas, ocasionar, numa plenitude do tempo assim, de Deus, que vai liberar a munição do anticristo, a besta vai ser objetivada como na pessoa do anticristo. Ela vai aparecer personificada na pessoa do anticristo. Aí ela se torna o 8º rei nesse momento. Quando o anticristo se revela, por assim dizer, a besta vira o anticristo. Porque a besta, toda ela é uma imagem de processo. Olhem bem aqui. Toda ela é uma imagem de processo. Mas quando ela se torna o 8º rei, ela mesma se torna o 8º rei, é o momento em que o anticristo se revela. Eu, pessoalmente, acredito mais nessa interpretação. Depois ele diz assim, os 10 chifres são 10 reis. Recebe autoridade com a besta durante 1 hora e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Aí os 10 reis, no caso, são aqueles que não vieram ainda. Mas o fato é que a besta vai vir depois ainda dos 10 reis. Se vemos a passagem, vai ser assim. Vai ser essa ordem. Esses 10 reis são o quê? Esses que ainda não veio são 10 reis, então. Também tem interpretações em relação a esses 10 reis aqui. Porque as pessoas veem assim um paralelo entre esses reis com a estátua de Nabucodonosor, os 10 dedos da estátua, lá do capítulo 2 de Daniel, que Nabucodonosor sonhou, e vê isso como um cumprimento profético do final do mundo dividido em 10 regiões. Isso é uma interpretação que existe. Mas uma interpretação mais antiga, por assim dizer, dizia que esses 10 reis eram o mercado comum europeu. É uma interpretação bem antiga. Se vocês lerem livros antigos como Agonia do Planeta Terra, esses 10 reis seriam o mercado comum europeu, que depois virou União Europeia e que agora está se esfarelando.
Mas eles achavam assim que o mercado comum europeu era como, por assim dizer, o ressurgimento do Império Romano. Isso é uma interpretação antiga, né? Atualmente, aquele livro que eu falei, Tim LaHaye, Deixado para Trás, ele toma essa interpretação, e aí o Carpati é um romeno, o anticristo é um europeu. Atualmente existe uma outra escola assim, que pega esses 10 reis, diz que são poderes islâmicos, e, no caso, o anticristo é o Imam Mahdi, que é o Messias do Islã. Então eles mudam completamente. Pegam o mesmo arco de interpretação profética, mas colocam outros sujeitos. Aí, no caso, já não seria mais o mercado como o europeu, a União Europeia, seria a Turquia, esse poder maior aqui que encabeça os 10 reis, no caso. E são interpretações, assim, do tipo pré-milenistas. Pessoalmente, eu acredito que é um poder realmente que não se revelou ainda. E aqui, se esse 10 aqui é literal, se é simbólico, simbolizando totalidade, isso é uma coisa que está em aberto. As 7 cabeças também simbolizam perfeição, e são de fato os 7 reis literais. Assim como o 12 simboliza a igreja, o 12, o 24 anciões, 12 mais 12, etc. E o 12 literal também existiu. Existiram, de fato, 12 apóstolos e 12 patriarcas. Então, tem literal e tem literal e tem simbólico nisso. Pode ser que sejam 10 regiões, 10 reis, isso vamos esperar para ver. O fato é que é um poder compacto, que ainda está por se manifestar no mundo, mas que ainda não vemos plenamente concretizado. Esses poderes finais oferecerão a sua autoridade à besta, e diria assim que é esse o momento que a besta se torna o 8º rei. Aí ele emerge como o anticristo. Eu penso que seja assim. Recebe poder por 1 hora. Por que poder por 1 hora? Porque esse tempo é muito curto. O tempo do reinado da besta coincide com os dias da grande tribulação e coincide com os dias que o Senhor disse, que serão abreviados por amor dos eleitos. Então, esses fatos finais serão rápidos, biblicamente serão rápidos. O Senhor mesmo vai cuidar de que não demore muito por amor dos eleitos, senão ninguém salvaria, Jesus diz lá nos evangelhos. Terminando, diz assim, no versículo 14 a 18, resumidamente. Pelejarão contra o cordeiro, e o cordeiro vencerá. Vencerão também os santos. Falou-me ainda, as águas onde a meretriz está assentada são povos, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta odiarão a meretriz, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aqui é Babilônia, a grande, já vimos aqui. Pelejarão contra o cordeiro. Por que pelejarão contra o cordeiro? Porque o que nós vemos mais objetivado ou pleno no fim dos tempos, nada mais é do que o clímax daquilo que sempre foi o conflito dos séculos, que é o povo de Deus e o mundo contra ele. Aí, no caso, os filhos das trevas, pessoas que nem são assim tão trevosos, mas que são usados para oprimir o povo de Deus. Esse é o conflito dos séculos, e essa é a camada mais verdadeira da história da humanidade. Porque o que se sucederá quando vier a eternidade são, no caso, os protagonistas dessa história sagrada, que é a história do povo de Deus. Não é Nero, não é Hitler, não é Alexandre o Grande, não. Esses serão esquecidos, não estarão na eternidade. O povo de Deus, sim. De modo que o protagonista oculto da história da humanidade é o povo de Deus, na verdade. E aqui vemos essa batalha chegando ao seu clímax. A batalha do Armagedão é a última batalha que decidirá todas as coisas pela eternidade. Vencerão também os santos, porque o Cordeiro vence, o santo também vence. A vitória que a igreja tem atualmente, o seu poder sobre as obras das trevas, a sua autoridade espiritual, o modo como ela avança sobre as obras das trevas e nada nos fará dano, isso aí já é um aspecto da vitória de Cristo na cruz. Já estamos de posse dessa vitória como igreja, marchando e mesmo em face da morte, enfrentando tudo em nome do Senhor. Isso é a nossa vitória, a nossa fé. Mesmo que por ela tenhamos que depor a nossa vida. Já somos vencedores agora. Mas aqui fala de uma vitória mais derradeira. Porque nós temos que entender isso. A nossa identidade e a nossa identificação com o Senhor. É por isso que a vitória da igreja muitas vezes passa pelo martírio. Porque nós identificamos com o Senhor que venceu a morte morrendo, passando por ela. A igreja pensa da mesma maneira. Então, se a nossa identidade nos é conferida pela obra da cruz, por aquilo que o Senhor possibilita para que sejamos nascidos de novo,
Se nossa identidade é feita assim, a nossa identificação, por outro lado, é andar por onde ele andou. Carregar a cruz e andar por onde ele andou. Morrer é vencer para o povo de Deus. E o verdadeiro andar do crente é tomar as armaduras de Deus e resistir todas as coisas e ficar firme no dia mau. E depois de vencer tudo, permanecer firme. A meretriz, em seguida, uma imagem profética interessante. João vê a meretriz sendo devorada. Fala assim, ó. Os 10 tipos de abelhas odiarão a meretriz e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Meretriz devorada. Aqui é uma imagem profética da natureza autodestrutiva do mal. Eu me lembro uma vez que estava conversando com um sobrinho meu, Alan, e ele perguntou para mim, tio, o que tem a ver o marxismo com o islamismo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Um com o outro. Olha, Alan, não tem nada a ver um com o outro. Não tem nada a ver. Mas eles estão mancomunados, não é isso? Eles estão se reforçando, eles estão trocando figurinha, não estão, não? Então, claro que estão. Tá, tio, mas espera aí. Quando tomarem o poder, não vai dar para os dois estarem sentados no mesmo trono, concorda? Exatamente. Aí eu mencionei para o meu sobrinho essa passagem aqui, falei, ó, lá em Apocalipse tem uma imagem simbólica disso. A mulher cavalga a besta, usa da besta, se serve da besta, mas a seu tempo a besta a devora. Porque o anticristo não vai ter rival para governar, ele vai governar sozinho. Então o sistema e aqueles que lhe ajudam serão devorados depois. E essa é a natureza autofágica do mal. O mal está dentro de si mesmo. O mal é contra si mesmo. E parte do juízo divino é simplesmente deixar que o mal se autodevore. Porque o pecado tem suas consequências. Mas aqui o que nós vemos é, em uma amplitude maior, as coisas acontecendo em face do mundo. Provavelmente esses fatos todos aqui, se formos colocar assim, sobrepostos ao acontecimento do mundo, serão grandes acontecimentos e dramáticos em termos políticos, serão grandes convulsões nessas imagens simbólicas, serão grandes batalhas, grandes convulsões, como uma revolução russa ampliada, assim, uma coisa assim sangrenta e terrível, provavelmente vai ser algo assim, né? Mas, depois disso, depois que o mal se devorar, virá o juízo definitivo do Senhor, e aí sim vai passar a régua em tudo isso. Tá bem? E isso, então, será a nossa vitória. A vitória daqueles peleiros com o cordeiro será essa vitória que virá em seguida disso tudo. Tá? Deus abençoe os irmãos.